Beleza? Dando sequência agora, segunda parte do vídeo, nós vamos trabalhar agora com classificação da matéria. Classificação da matéria pode ser feita de duas maneiras. Vamos colocar inicialmente como de duas maneiras. Nós temos uma substância. O que seria uma substância? Um conjunto de átomos. Exemplo, H2O é uma substância, conjunto de átomos. Gás carbônico é uma substância, um conjunto de átomos e assim por diante. Claro que com propriedades químicas constantes, né? De um elemento químico. E cada substância tem a característica, propriedade constante. Classificamos elas sendo substâncias puras. Só que a substâncias puras ela pode ser classificada tanto simples como também uma substância composta. Vamos entender o que é uma substância pura. Tipo de matéria formada por unidades químicas iguais, seja átomos, seja molécula. E por esse motivo apresenta propriedades química e física próprias. O que significa substâncias iguais? É como se você tivesse aqui um exemplo, um copo com água. Aqui dentro você só vai ter moléculas de quem? De água. Então eu tenho o quê? Uma substância pura. Uma substância formada por apenas moléculas iguais. É como se você imaginasse também um exemplo aqui, um pacote de açúcar. Aqui dentro você só tem quem? Moléculas de açúcar. Então, eu tenho uma substância pura. Tá? Um exemplo, claro, que eu estou citando para vocês. Só que essas substâncias puras elas podem ser classificadas de duas formas. Ela pode ser classificada como substância simples e também substância composta. Vamos observar a diferença entre elas agora. Substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo átomo. Como você pode observar o hélio, o gás oxigênio eu tenho 2 oxigênio, o ozônio eu tenho 3 oxigênio, o fósforo eu tenho 4 átomos de fósforo, ou seja, todos esses átomos aqui são idênticos. O ozônio, eu tenho 3 oxigênios, são iguais. O oxigênio, eu tenho 2 átomos. Ou seja, átomos iguais classifica a substância simples. Ok? Vamos seguir aqui um outro exemplo para você entender substância simples. Vamos colocar aqui como se eu tivesse hidrogênio, olha, enxofre, vamos colocar iodo, tá? Ou até mesmo nitrogênio. Então você pode observar que são todas elas substâncias formadas pelo mesmo átomo. Eu tenho só hidrogênio, só átomos de enxofre, iodo e nitrogênio. Então todos eles classificam como simples. Vamos observar agora a diferença da substância composta. Substância composta são aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Exemplo, olha só. Aqui eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ou seja, os três aqui são diferentes um do outro. Então, eu classifico como substância composta. A água é um exemplo. Eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Hidrogênio é diferente de oxigênio, então classifico como substância composta. Vamos mais um exemplo, mais alguns exemplos de substância composta. Posso colocar aqui, CO2. Carbono é diferente de oxigênio, substância composta. Outro exemplo, posso colocar hidrogênio, vamos colocar aqui hidrogênio 2, o ácido sulfídrico. Então eu tenho aqui, ó, hidrogênio é diferente de enxofre, H é diferente de S. Então eu tenho uma substância composta. Outro exemplo, se eu tivesse o gás metano, só apagar aqui.
o gás. Pronto. O gás metano, CH4. Ou seja, carbono é diferente de hidrogênio, átomos diferentes, substâncias compostas. Átomos iguais, substâncias simples. Átomos iguais, substâncias simples. Átomos diferentes, substância composta. Espero que tenha resolvido o problema, alguma dúvida que vocês têm, tá? Então aqui, só prestar atenção nisso. Quantos H eu tenho aqui? 2? É igual? É. Sim. C é diferente de O, substância composta. Vamos dizer dessa forma, tá? Vamos lá, pessoal, para o próximo assunto. Então, só apagando aqui, para dar continuidade. Vamos passar para o próximo item. Então, passamos para o próximo item. Nós vamos trabalhar agora. Nós vamos trabalhar com mistura. O que seria uma mistura? Mistura é quando você tem diretamente, ela é formada por duas ou mais substâncias. Seja ela, vamos pegar um exemplo, eu tenho água, mais, vamos colocar aqui o sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio. O que eu faço? Eu pego um copo d'água e adiciono aqui dentro quem? O sal de cozinha. Eu tenho uma mistura. Mistura entre quem? Duas ou mais substâncias diferentes. Claro que aqui eu formo uma solução, né? Então, assim, mistura é quando você tem duas ou mais substâncias diferentes. Vamos pegar um exemplo claro. Vamos pegar exemplo aqui, o ar. O ar é considerado uma mistura. O ar, eu tenho quatro matérias, quatro substâncias. Eu tenho o nitrogênio, o oxigênio, o argônio e o gás carbônico. Claro, em proporções diferentes. Esses quatro elementos são responsáveis pela formação de quem? Do ar. Então, o ar que nós respiramos é considerado uma mistura gasosa. Vocês estão entendendo? Então, assim, claro que nós temos vários tipos de misturas. Tá? Então, nós temos vários tipos de misturas. O que você tem que lembrar? Que mistura é quando você tem duas substâncias diferentes, você misturando uma com a outra. É como se você estivesse misturando água com sal, como eu coloquei o exemplo ali em cima, água com açúcar, se você estivesse misturando, tá? Álcool mais água, se você estivesse misturando. Então, sim, são vários tipos de misturas. Claro que nós vamos classificar elas futuramente, em homogênea, heterogênea e assim por diante. Mistura sim, mistura composta, tá? Então, o princípio da mistura é quando você tem essas duas substâncias interagindo entre si, para formar posteriormente uma outra, como o exemplo do ar, ok? Então, vamos prestar atenção. Próximo item agora, que nós vamos observar, é quem? Vamos passar para o próximo item. Exemplo de mistura, né? Aqui você tem quem? Álcool hidratado. Quando falar em hidratado, você lembra que ele está falando de água, alguma coisa contendo água. O álcool hidratado ele é formado por álcool, ele é formado por água, ou seja, duas substâncias diferentes formando quem? O álcool hidratado, considerado uma mistura. A joia que nós utilizamos, formado pelo ouro 18 quilates. Para formar o ouro 18 quilates é necessário ouro mais quem? Cobre, ou seja, duas substâncias diferentes, ou seja, formando uma única matéria. Então aqui eu tenho uma mistura. A água mineral que nós utilizamos, o próprio nome já diz, água mineral significa água mais sais minerais. Eu tenho água mais uma classe de sal, água mais magnésio, potássio, água mais zinco e assim por diante. Então, tem vários tipos de sais presentes na água, ok? Então, é considerado também como sendo uma mistura, ok? Próximo item agora, nós vamos observar, seria os tipos de mistura. Antes de iniciar, vou apagar. Então, quando eu tenho aqui, ó, tipos de mistura. Primeiro, de acordo com o aspecto visual de uma mistura, podemos classificar em função do seu número de fases. O que significa fase? Cada uma das proporções ou porções
que apresenta o aspecto visual, classificamos como homogêneo, uniforme, qual pode ser constituída ou não pelo mesmo quando observado ao microscópio. Então, nós temos aqui, ó, considerando a seguinte mistura, ou considerando a seguinte situação. Eu tenho o quê? Água mais açúcar. Água mais açúcar, você misturou os dois em um conjunto, nós vamos chamar aqui. Pegou a água, misturou os dois. Aqui, nesse sistema, você consegue identificar o açúcar, você consegue identificar a água. Visivelmente, você só consegue visualizar a água. O açúcar não. Então, significa o quê? Que o açúcar em si, ele se interagiu com a água. Ele se misturou com a água. Então, aqui você só consegue visualizar a água, você só consegue ver uma fase. Então, você só consegue ver apenas uma fase. Quando você consegue ver uma fase, nós vamos classificar ela como homogênea. Tá? E nesse exemplo aqui, você tem o óleo e você tem a água. Aí eu pergunto para você, a água e o óleo se misturam entre si? Aí você vai me responder, não, não se mistura. Ou seja, se eles não se misturam, você consegue ver as duas matérias dentro desse sistema? Sim, você consegue ver tanto o óleo, como também você consegue ver a água. Então, significa o quê? Que aqui você consegue visualizar duas matérias ou duas substâncias. Se você consegue ver duas substâncias, significa que você tem duas fases. Tá? Aqui você consegue ver apenas uma, então você só tem uma fase. Então, o que significa fase? Eu sempre digo para os meus alunos, fase significa, ou para ficar mais fácil para você, a quantidade de elementos que você consegue visualizar em um sistema. Vamos pegar um exemplo agora aqui. Ó. Vamos dizer que eu tenho um copo. Nesse copo aqui, eu tenho água. Eu tenho água. Eu tenho óleo. Eu tenho açúcar. Vou colocar abreviado aqui, açúcar. E eu tenho um exemplo, areia. Vou colocar abreviado aqui, tá? Areia. Quantos elementos eu tenho dentro desse sistema? Eu tenho água, óleo, açúcar e areia. Sabendo que a areia não se mistura com a água, o óleo vai ficar aqui em cima também não se mistura. Vamos colocar separado aqui. Beleza? Aqui, então, eu tenho, deixa eu só utilizar de outro aspecto, fica mais fácil. Então, aqui eu tenho óleo, eu tenho areia, aqui eu tenho um açúcar e aqui eu tenho a água. Quantos elementos vocês conseguem visualizar? Ah, professor, eu consigo visualizar areia, eu consigo visualizar o óleo e eu consigo visualizar a água, mas não o açúcar. Por quê? O açúcar está misturado com a água. Muito bem. Então, você conseguiu ver o óleo, a areia e a água. Então, podemos dizer que aqui é formado por 3 fases, ou seja, 3 elementos que você consegue visualizar. Igual aqui. Você conseguiu visualizar o óleo, você conseguiu visualizar a água. Então, 2 fases. Aqui você só conseguiu visualizar a água, então aqui eu tenho uma fase. Conseguiu visualizar o óleo, a areia, o açúcar misturado com a água. Conseguiu visualizar só a água, então eu tenho 3 fases. Ok? Vou encerrar essa parte do vídeo, vou encerrar esse vídeo e vou dar sequência ao próximo vídeo. Ok? Então, agradeço vocês, espere o próximo vídeo.